O personagem desta edição do TBC Memória é o escultor, pintor e ceramista Antônio Poteiro. Ele nasceu em Portugal, veio para o Brasil ainda criança, passou por São Paulo e Minas Gerais, mas fincou raízes em Goiás, onde consolidou a sua carreira. Para contar um pouco da obra de Poteiro e da relação dele com Goiás, convidamos o filho de Poteiro, o também artista plástico, Américo Poteiro. Olá, Américo, um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer muito grande. Vim aqui contar um pouquinho a história do meu pai. Mas antes de falar do Antônio Poteiro, vamos falar do Antônio Batista de Souza, o nome de batismo dele, né? Como que ele chegou a virar o Antônio Poteiro conhecido? Parece que ele exerceu várias funções na vida antes disso, né? O meu pai, quando veio para o Brasil, o meu avô, ele veio para o Brasil para montar cerâmica. Essa cerâmica de fazer telha, tijolo, essas coisas. Então ele radicou em São Paulo e sempre vinha para Goiás e vinha para Minas para montar cerâmica e sempre meu pai acompanhava ele. E com isso, entendeu? O meu avô mexia com cerâmica utilitária e o meu pai sempre acompanhava ele e aprendeu com o meu próprio avô fazer peças utilitárias. E essa vinda dele para Goiás, a primeira cidade que a gente morou foi em Nerópolis. Em Nerópolis ele tinha a fábrica de pote, que era na década de 60, 62, não existia geladeira, quem tinha geladeira era só rico, usava mais pote, moringa, fio, quer dizer, era para preservar a água e o líquido, isso, no caso. E o povo falava, vamos lá no Poteiro, vamos lá no Poteiro. Então ele pegou esse nome Poteiro em Nerópolis. Agora, o nome artístico mesmo, quem batizou o nome artístico dele foi a Regina Lacerda. Regina Lacerda conheceu meu pai fazendo os bonequinhos e vendendo na Feira Hippie, bem no início. Isso, entendeu? Lá na época da Feira Hippie, na Praça Cívica. Na Praça Cívica, no Mutirama, ela teve uma época no Mutirama, depois foi para a Avenida Goiás. E aí a Regina, meu pai trabalhava de guarda à noite e o meu pai começou a fazer umas esculturas incentivado por um professor de balé. E ele fazia as esculturas dele, era baseada, entendeu, naquelas esculturas de Deus, o budismo, aquelas coisas, entendeu? A deusa Silva. Aí a Regina falou para o senhor Antônio, por que o senhor não cria umas imagens sua mesmo? Então ele começou a criar as imagens dele. Tudo incentivado pela Regina Lacerda. Começou a criar Deus único, Deus balança, isso tudo pela imaginação dele. O São Francisco dele, entendeu? Que encaixava que é o espiritismo, então tudo é imaginação. Então foi incentivado na escultura pela Regina, que chegou a comprar muitas peças deles, e a Regina criou, entendeu? Uma galeria na época, entendeu? Que chamava Gamela. Não era galeria, era uma loja de artesanato, que era a Mariana Hortêncio. Entendeu? Tinha essa lojinha, ela comprava as peças e revendia, entendeu? Ajudava o artista. Ele trabalhou, inclusive, em construção civil? Como é que foi isso? Conta essa história. Ele trabalhou, furou valeta na Avenida Anhanguera, trabalhou de guarda-noite, trabalhou de servente. Tudo isso aqui em Goiânia? Tudo aqui em Goiânia. Então, de tudo ele fez um pouquinho na vida dele. E as passagens por São Paulo e Minas, como é que foi? Era na infância? São Paulo ele era criança, né? Então, a infância dele mais, entendeu? Foi em Minas, que ele viveu mais em Minas, viveu entre Uberlândia e Araguari. E o meu avô morava em Araguari. Então, sempre meu avô estava em Goiás montando cerâmica e sempre meu pai acompanhava. E meu pai, a história dele nunca queria mexer com pote, mexer com cerâmica, essas coisas. Ele sonhava em ser o quê? Então, ele queria ser o poeta, cantor ou veador. Mas acabou no final, entendeu? Estava mexendo com os potes dele. Como toda a vida fui bagunçado, sempre fui assim, meio desorganizado, eu nunca pensei ser um artista plástico por esse modo. Depois que eu entrei na faixa, que eu vi que todo artista plástico é desorganizado e bagunçado que nem eu. Mas ele chegou a cantar, né? Ele teve umas experiências. Ele cantou com o Silvio Caldas, então, com esses artistas, muitos, entendeu? Então ele sempre acompanhou a velha guarda, entendeu? Então tem muita história. Ele sempre gostava de cantar também.
Então, Quer dizer, ele era um pouco boêmio também. ele era um pouco farrista. A partir de quando, no calendário, vamos dizer assim, a partir de que ano mais ou menos ele passou a se dedicar às artes? Olha, na escultura, ele começou a dedicar mais ou menos na década de 64. Ele foi fazendo as pecinhas pequenas, e depois voltou a fazer umas peças maior e fazendo exposições de escultura para várias partes do país, entendeu? Então tinha, na época, os festivais de folclore no Brasil. E sempre o pai acompanhava esses festivais com a escultura dele. E a pintura, entendeu? Passou a ser incentivada pelo Cirão Franco. Falou, velho, você é pintor, entendeu? Aí deu uma telinha para ele e começou. Né? Trabalhei no ateliê do Cirão 1 ano, ou 2 anos, quer dizer. Então a técnica, essas coisas, foi o Cirão que me explicou. Então a arte do meu pai, então, tudo foi por acaso, tudo foi incentivado por alguém, entendeu? Por isso que criou o mundo dele, porque o mundo dele é muito grande, entendeu? Ele viveu com os índios Carajá, viveu 2 anos e meio. Como é que foi essa experiência com os Carajás? Ele contava a história dele, que ele saiu de Uberlândia, tinha montado uma cerâmica e quebrou. E fugiu, foi para o garimpo. E chegar nesse garimpo, ele encontrou um índio. E esse índio passou a ser compadre dele. E não sei o que aconteceu lá, queria matar ele. Ele fugiu para a aldeia. Ele morou 2 anos e meio com os índios, com os Carajás na Ilha do Bananal. Então acaba no final, entendeu? Sempre a raiz dele era Goiás. Ele saía daqui, mas voltava. Ele se considerava, assim, meio português, meio goiano? Como que era que ele falava? Olha, ele sempre falava que era mais a terra dele era Goiás e o Brasil. Porque ele veio com 2 anos e meio de Portugal para cá, então ele não teve, como fala, a vida, entendeu? Adolescente, essas coisas, não. Então, ele fala sempre do Brasil e fala muito de Goiás e deve muito a Goiás. Ele não perdia a ligação com Portugal, mas se considerava um goiano. Sempre a gente encontrava com nossos parentes, entendeu? A gente esteve em Portugal, trabalhou em Portugal. Fomos uma temporada de 6 meses, depois foi 4 meses, depois 5 meses, fazendo exposição em Portugal e a gente chegou a fazer umas 3, 4 exposições em Paris. Agora, Américo, você, como eu falei, o Américo é artista também, Américo poteiro também, né, faz pote também, ou seja, você entende de arte. E você foi, durante muito tempo, o gestor da carreira de seu pai. Na sua opinião, o poteiro era melhor o quê? Ceramista, poteiro, pintor? O que você classifica como melhor? Olha, o velho, ele falava, entendeu, que no momento que ele estava pintando, entendeu, aquela obra já não era filho dele, mas já era filho de alguém. Então, como fala, ele tinha um determinado período que gostava da cerâmica e tinha outro período que gostava da pintura. Então, ele tirava um período de 4, 5 meses, entendeu, para dedicar só um tipo de trabalho de obras. Ou era cerâmica ou era pintura. Então, ele nunca... Mas sempre ele chegava, falava que gostava mais da cerâmica, porque a cerâmica tem volume, entendeu? A pintura não, a pintura já é mais difícil. Ele achava que era mais difícil. E a pintura você pegava, você modelava, você criava movimento, você fazia o que quer com a escultura. O estilo de arte dele a gente pode considerar como primitivista? Ele fala que é primitivista e knife, entendeu? Então são a mesma linha. Mas se você pegar, olhar a história, olhar os trabalhos do velho, então ele não ficou só bitolado numa coisa, não. Porque o primitivo sempre bitola numa coisa só. Ou faz casinha, ou faz outra, ou faz passo. Não, a pintura do meu pai era uma bagunça. Entendeu? Uma hora fazia passo, uma hora fazia santo, uma hora a ecologia, a ceranda dele, fazia muita temática de criança. Então, a pintura dele sempre foi uma bagunça, um universo, entendeu? Que a maior parte que ele passou a vida dele. Agora, ele tinha também uma preocupação, não digo política, mas social. Tem até uma obra dele que eu tenho o privilégio de ter, uma série chamada A Ceia dos Famintos. Eu lembro, muitos anos atrás, ele dando uma entrevista falando sobre isso, das injustiças sociais, etc. Essa ceia dos famintos, ele fez baseado, que é uma mesa cheia de coronéis, entendeu? E ali o povão, entendeu? A pobreza, comendo as migalhas, entendeu? Debaixo da mesa, vê que estava caindo. Então,
Era uma crítica, sim, mas uma crítica construtiva. Sim. Não uma crítica agressiva, não, entendeu? Antônio, seu pai, aprendeu com seu avô Américo. Você, Américo, aprendeu com seu pai Antônio. Qual a característica mais marcante, enquanto artista, de Antônio Poteiro, que você acha que você herdou, que você absorveu? Olha, como eu falei, eu tive um grande privilégio que todas as exposições que meu pai fazia, todo esse contato que fazia com marchand, com galeria, contrato que eu fazia, quem comprava material para ele aí, eu conheci grandes artistas, e eu sempre fui um grande observador, observando como o artista pintava, como que ele fazia, fui observando. Então, como fala, eu não tive tanta dificuldade, tanto para fazer escultura como para pintar, porque meu pai estava rodando os grandes artistas, e eu sempre estava olhando, observando, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu pinto hoje, entendeu? Eu sei fazer sempre tantas cores, porque aprendi vendo outros cantores, pintando, mexendo, então eu sempre fui observando. Não queira, eu vou ser discípulo de Poteiro. Você vê, minha pintura é muito colorida, então tenho um pouquinho, entendeu? Eu trabalho, mas a matemática é outra, o mundo é outro, entendeu? Então, as cores não deixam de ser as cores de Poteiro. Tem o DNA dele. Como tem o DNA dele, isso. Ser, né? Agora, da carreira internacional dele, ele recebeu prêmios, inclusive lá de Portugal. Como é que ele recebia essas homenagens e tal? Ele ficava satisfeito? Ele ficava super satisfeito, entendeu? E a simplicidade dele, né? Então, ele sempre foi uma pessoa simples, sempre desleixado, entendeu? Então, era uma grande honra essas homenagens que ele recebia. Então, tem muitas homenagens do governo português, do governo brasileiro, do governo do estado de Goiás. Então, a gente tem muitos troféus, entendeu? Que está lá no Instituto Antônio Poteiro. Uma das homenagens recebidas por Antônio Poteiro foi a Ordem do Mérito Cultural, entregue pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso no dia 5 de outubro de 1997. Poteiro foi o primeiro artista goiano a receber a homenagem. E conseguiu criar a família sendo artista. Criou-se, a gente começou a ter uma estabilidade financeira, entendeu? Mais ou menos uns 15 anos antes de falecer, mas antes foi só sacrifício, luta e batalha. Porque a grande vantagem que o meu pai teve, que ele nunca ficou só aqui. Ele pôs uns quadrinhos debaixo do braço, ou escultura numa caixa, e a gente saía de Goiás, ia para São Paulo, ia para o Rio, entendeu? Então a gente nunca ficou parado, entendeu? Aqui na Terra. Então a gente tem que sair para conseguir alguma coisa nessa vida. A imagem que a gente tem do Poteiro é sempre aquele com a barba grande, tem até uma foto muito interessante do Alois Feichenberg, mas enfim, a gente só consegue ver Antônio Poteiro com aquela barba. Por que ele tinha aquela barba? Aquela barba, eu não sei se você conheceu um irmão meu, ele teve paralisia infantil. Sim, o Valdir, né? Ele fez uma promessa que o Divino Pai Eterno, que se ele sarasse, entendeu? Porque ele tinha problema de paralisia de uma perna, mancava, que ele ia andar. O pai fez a promessa e disse que não queria cortar a barba. Aí, através dessa promessa, o menino sarou, ficou bom, entendeu? E ele nunca mais cortou a barba. E morreu com aquela barba? Morreu com aquela barba. Parava só, mas nunca cortou ela. Aqui foi uma promessa. Que curioso, bacana. Até encerrando a entrevista com esse lado assim, bem familiar, bem emocional. Encerrando mesmo, eu tinha me esquecido. Fala do Instituto Antônio Poteiro, rapidinho. O Instituto Antônio Poteiro, a gente criou ele, e sempre meu pai queria formar o Museu Antônio Poteiro. E a gente tem mais ou menos lá obras de mais de 250 artistas, que não é só do Poteiro, e tem mais ou menos 60 obras do meu pai. Que cada exposição que ele fazia, eu ia e juntava 2, 3 obras e guardava, entendeu, para a gente fazer o museu, que a gente não criou museu, porque a palavra museu é muito complicada, para você montar um museu. Então a gente criou um instituto que ficou uma coisa mais independente, individual da família. Então tá lá, já teve várias crianças. Onde fica o instituto? Fica no Jardim América. E a gente sempre... Você tem um endereço aí de cabeça? Tem, fica na rua C134, quadra 275, lote 3, Jardim América. Beleza, te agradeço muito, Américo. Muito obrigado mesmo por ajudar a preservar a memória de uma pessoa tão importante para nós goianos. Um abraço. Tá, e eu agradeço a vocês também. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.